Ficção científica é uma coisa muito séria, porque para fazer os textos de ficção científica, os autores precisam estudar muito, eles pesquisam muitas coisas, porque para criar esses universos é preciso uma dose grande de inovação e de coisas impensadas, mas também uma dose necessária que dê um tom de verossímil para o leitor. Um exemplo de ficção científica são as obras de Júlio Verne, né? Um francês que viveu no século XIX e que produziu muitas obras que falavam sobre um universo ficcional. É interessante que o que o Júlio Verne produziu na época serviu muito de inspiração para os cientistas anos depois do que ele publicou os livros. Um exemplo é este livro, que se chama 20.000 Léguas Submarinas, em que ele conta uma aventura nos mares, e ele apresenta um submarino que na época era impossível de ser pensado, tanto que um submarino semelhante ao que o Júlio Verne propõe na história só foi conseguido ser construído 20 anos depois. Então, acho que hoje, lendo um leitor lendo o livro, as aventuras continuam incríveis, mas talvez esse tom de ficção científica precisa ser considerado nesse momento histórico. Além da camada da ficção científica, Júlio Verne coloca uma outra camada que é um viés político, um posicionamento político. Ele fala sobre a luta dos povos oprimidos contra as nações opressoras da época. E ele coloca na boca do comandante Nemo uma frase em que ele diz: a Terra não precisa de novos continentes, a Terra precisa de novos homens. Então tem um posicionamento crítico para além de tudo que ele coloca dessa ficção científica nesse livro. Vale a pena ler.